Construindo a Arca, estudo apresentado por W.D. Frazee. Tenho dois textos esta noite, Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39 e Hebreus capítulo 11, versículo 7. É algo maravilhoso perceber que, embora a Bíblia tenha sido escrita ao longo de muitos anos por vários homens em diferentes gerações, seu grande objetivo é focar nesta última geração. Embora muito do conteúdo da Bíblia tenha se aplicado especificamente ao tempo em que foi escrito, trazendo bênçãos, ânimo e calor aos santos de Deus em todas as épocas, seu grande propósito, repito, é preparar um povo para esta última geração. Isso nos ajuda a compreender melhor a Bíblia, se mantivermos isso em mente. Vou ler os dois textos, e, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nosso tempo é comparado aos dias de Noé. Jesus afirma que os últimos dias, aqueles logo antes de sua vinda, serão semelhantes aos dias que antecederam o dilúvio. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O que Noé fez naquela época? Ele preparou uma arca. Ele pregou também? Sim, ele é chamado de pregador da justiça. Quanto tempo ele pregou? Ele pregou por 120 anos. Sobre o que ele pregou? Sobre o dilúvio. Foi sobre isso que ele começou a pregar? Sim. Ele continuou pregando sobre isso? Ele parou alguma vez? Não. Não sei com que frequência ou quantas vezes Noé pregou. Certamente deve ter sido milhares de sermões. Mas duvido que tenha havido um sermão sequer em que Noé não mencionasse de alguma forma, seja no início, no meio ou no fim, talvez em muitas ocasiões durante todo o sermão, aquela nota de advertência. Irmãos, o dilúvio está vindo e vai destruir todas estas lindas cidades, vai inundar tudo, vai cobrir os montes e as montanhas, vai destruir toda a vida. E Deus me disse para construir uma arca. Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele deu uma mensagem ao mundo hoje semelhante à mensagem de Noé. O mundo será destruído hoje? Sim. Não por água, mas será destruído. Há uma grande crise à frente, uma grande tempestade, meus queridos amigos. E Deus enviou algumas pessoas ao mundo para pregar como Noé pregou. Quem são essas pessoas? Alguma delas está aqui esta noite. Gostaria de ver as mãos daqueles que Deus enviou para fazer o que Noé foi enviado a fazer. Posso ver suas mãos? Bem, fico feliz que alguns de vocês saibam disso. Isso mesmo. Espero que o restante de vocês ouça o chamado e também entre nesse trabalho, porque nascemos para nada mais além de dar uma mensagem semelhante à de Noé e com tons muito claros. Mas a pregação de Noé não é meu tema esta noite. É sobre a construção da Arca de Noé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé não apenas pregou, ele fez o quê? Ele trabalhou. Trabalhou com o quê? Com suas mãos. Ele tinha algumas ferramentas, sim. Não nos foi dito exatamente quais eram os nomes delas naquela época, naquela língua, mas não é difícil imaginar. Ele deve ter tido martelos, serras, formões, plainas e várias outras ferramentas ou seus equivalentes. Ele precisou derrubar aquelas enormes árvores, cortá-las em madeiras e montá-las naquela grande embarcação. Noé era um engenheiro. Foi uma grande obra de engenharia construir aquela arca. E o propósito de Deus ao instruir Noé a construir aquela arca era prover o quê? Um meio de escape, um refúgio da tempestade. Alguém escapou como resultado da construção daquela arca? Sim. Quantos? 8. Vamos para 1 Pedro 3, de 19 e de 20. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Quantos foram salvos? 8. Deus esperou quanto tempo? 120 anos. E o que estava acontecendo durante esses 120 anos? Pregação. E o que mais? A arca estava sendo preparada. Essa é uma forma interessante de descrever na tradução do inglês antigo. Diríamos que estava em preparação por quanto tempo?
120 anos. É um longo tempo para trabalhar em um projeto, não é? Hoje é impressionante como algumas pessoas se cansam rapidamente de uma coisa e querem correr para outra. É maravilhoso ter o espírito de Noé para permanecer em um trabalho até concluí-lo, se for o trabalho que Deus nos deu. Se não for, nem vale a pena começar, não é verdade? O trabalho que Deus deseja que seja feito aqui não será realizado por pessoas inconstantes. Não será feito com pressa, de forma descuidada, sem planejamento e logo abandonado. Deus procura por um povo que tenha o espírito de Noé para começar uma obra sob seu comando e levá-la à conclusão em harmonia com o plano de Deus. Ainda não terminamos. Ainda não terminamos. Isso me leva à pergunta: qual é a arca hoje? Sem dúvida, sabemos o que era a arca naquela época e vemos sua relação com a mensagem que Noé pregou. Vemos que aquela arca deu às pessoas uma chance de perceber que Noé realmente acreditava no que pregava e havia sentido se o que Noé dizia fosse verdade. Se um dilúvio estava chegando, a coisa mais razoável do mundo era Noé construir uma arca como meio de escape. Mas suponha que o dilúvio não tivesse vindo. Então, o que Noé seria? Bem, se você quiser resumir em uma palavra bem simples, ele seria um tolo. Ele seria exatamente isso. Certamente um tolo se o dilúvio não tivesse vindo. Mas o dilúvio veio. E isso provou que ele era o quê? Sábio. Tudo dependia dessa questão. O dilúvio viria ou não? Outra pergunta. Custou algo para Noé construir a arca? Estava lendo algo sobre isso. Talvez seja melhor encontrar aqui em Patriarcas e Profetas, página 95. Enquanto Noé dava sua mensagem de advertência ao mundo, suas obras testificavam de sua sinceridade. Foi assim que sua fé foi aperfeiçoada e tornada evidente. Ele deu ao mundo um exemplo de como crer exatamente no que Deus diz. Tudo o que possuía, ele investiu na arca. Quanto? Tudo o que ele possuía. Chegou um momento em que Noé precisou reunir sua família e dizer: ouçam aqui, pessoal, vamos ter que sacar o último dinheiro que temos no banco para comprar mais um barril de pregos. Será que ele teve que dizer isso? Tudo o que Noé tinha, ele investiu na arca. Chegou o momento em que ele teve que chamar a família novamente e dizer: ouçam, mãe, Jafé, Sem, Cam e esposas, sabem o que vamos precisar fazer para terminar este barco? Vamos ter que vender nossos móveis. Por quê, pai? Chegou a esse ponto. Sim, chegou a esse ponto. Já gastamos todo o nosso dinheiro. Não temos piche ou tinta suficientes para terminar e não podemos deixar a chuva e o dilúvio chegarem e a água atingir essas tábuas. Isso precisa ser feito direito. Tudo bem, pai. Vamos vender as cadeiras, os tapetes, as camas. Podemos dormir no chão até nos mudarmos para a arca. Tudo o que ele tinha, ele investiu na arca. E bem, como resultado, as pessoas daquela época tinham certeza de que ele era um homem louco. Estavam convictas de que a religião tinha subido à cabeça dele, que ele tinha algum tipo de distúrbio. Mas, meus queridos amigos, quando a chuva começou a cair e as águas começaram a subir, quando homens estavam jogando dinheiro por todos os lados em desespero selvagem e os edifícios estavam desmoronando enquanto as ondas batiam contra eles e os ventos e a chuva, como um grande furacão, os atingiam, Noé não teve o desgosto de ver qualquer cédula de dinheiro que lhe pertencesse flutuando naquelas águas. Nem um pouco. Não havia nada que pertencesse a Noé que pereceu no dilúvio. Nenhuma de suas propriedades. Nada. Você pergunta como eu sei disso? Acabei de ler aqui. Tudo o que ele possuía, ele investiu na arca. Onde estava isso? Estava na arca. Bem, foi onde Noé estava. Noé estava exatamente ali com tudo o que possuía. Bem ali na arca. Ah, amigos, este tempo é como os dias de Noé. Sabem que o mundo não está se preparando para o que está por vir de forma alguma? Assim como nos dias de Noé, eles comiam e bebiam, plantavam e construíam, casavam-se e davam-se em casamento. Este país hoje está na maior farra de gastos que a história já registrou. Nunca houve um tempo como esse em termos de construção. Os últimos 10 anos na América, desde o final da Primeira Guerra Mundial, testemunharam o maior gasto que o mundo já conheceu. E parece continuar subindo e crescendo, enquanto os economistas estão se perguntando o que tudo isso significa. Eles acham maravilhoso, incrível. As pessoas nunca tiveram tão bem, dizem eles. Foi assim nos dias de Noé. Os sindicatos trabalhistas estão se tornando cada vez mais influentes. A AFL, Federação Americana do Trabalho, e o CIO, Congresso de Organizações Industriais, que foram inimigos por anos, as duas grandes vertentes do movimento trabalhista acabaram de se unir e formar um grande sindicato.
Você sabe o que isso significa? Bem, não sei tudo o que isso significa, amigos, mas certamente implicará em uma pressão crescente por parte do trabalho em todas as áreas: industrial, financeira, política e de todas as formas possíveis. Você e eu recebemos uma luz especial do céu de que será, em grande parte, através dos sindicatos que as perseguições, as leis dominicais e os boicotes descritos em Apocalipse 13 serão cumpridos. Você encontrará isso neste pequeno livro, Vida no Campo. Quero ler para vocês uma declaração muito interessante sobre os dias de Noé. A condição das coisas antes do dilúvio foi-me apresentada. O mesmo tipo de união e organização que existe hoje também existia nos dias de Noé. Será que a arca foi construída com trabalho sindicalizado? O que vocês acham disso? Imagino que eles tentaram boicotá-la. Talvez essa seja uma das razões pelas quais levou tanto tempo para ser construída. Não sei, mas sei que os sindicatos trabalhistas eram uma força opressora e coercitiva naquela época. Isso é o que este texto diz. O mesmo tipo de união e organização que existe hoje também existia nos dias de Noé. Manuscrito 145, Milus. Em todas as nossas grandes cidades haverá uma união de forças por meio de confederações e sindicatos formados. Homens governarão outros homens e exigirão muito deles. A vida daqueles que recusarem unir-se a esses sindicatos estará em perigo. Tudo está sendo preparado para a última grande obra a ser realizada pelo único poderoso para salvar e poderoso para destruir. Acho que isso vale a pena saber. Não acham, amigos? Noé enfrentou os mesmos problemas que nós temos que enfrentar e nós enfrentamos os mesmos problemas que ele enfrentou. Mas, e quanto àquela arca? Claro, podemos olhar para frente, para o tempo em que este mundo será destruído pelo fogo. Sabemos que seremos levados ao céu, onde passaremos 1000 anos e depois retornaremos com a cidade santa a este mundo. Por fim, o mundo será renovado. Mas, amigos, o que me preocupa é o tempo imediatamente anterior a isso. Talvez eu possa ilustrar isso. Elder Frazee está desenhando no quadro negro. A vinda de Jesus é o momento em que deixaremos este mundo. Não temos dúvida de como passaremos por esse tempo. Em seguida, haverá um grande tempo de angústia, quando as pragas estarão caindo, quando as águas se transformarão em sangue, quando haverá grande fome na terra, e muitos do povo de Deus estarão em cavernas e montanhas, ou em desertos e florestas. Como vamos nos alimentar então? Bem, os anjos nos alimentarão. Você pode ler sobre a preparação para esse tempo de angústia em primeiros escritos, mas este não é o meu tema, amigos. Sabemos bem como vamos deixar este mundo. Sabemos como sobreviveremos àquele terrível tempo de angústia. Mas há um período chamado de pequeno tempo de angústia. Elder Frazee está marcando com giz no quadro negro. Esse período ocorre antes do fechamento da porta da graça. E há muitas pessoas que não entendem o grande estresse e a perseguição que virão nesse tempo, depois que a lei nacional dominical for aprovada. Elas não entendem como vamos atravessar esse período. Lembre-se, meu tema esta noite é construindo a arca. Vamos abrir em Apocalipse 13 e vou ler os versículos 16 e 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Apocalipse 13:16. Você vai aceitar esse sinal? Se não aceitar, o que acontecerá? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Você aceitará o sinal? Não, pois Deus diz em Apocalipse 14:9-10, que você não deve fazê-lo. Quem aceitar, beberá do vinho da ira de Deus. Em Apocalipse 15:2, João vê no céu o grupo de santos que obteve a vitória sobre a besta, sua imagem, seu sinal e o número de seu nome. Eles aceitaram o sinal? Não. Minha pergunta é esta. Se um boicote está chegando, ele está escrevendo no quadro negro, e você não poderá comprar nem vender, de que adianta ter a promessa de que os anjos vão alimentá-lo durante o grande tempo de angústia, se você morrer de fome durante o pequeno tempo de angústia? Essa é uma pergunta prática. Havia um arco-íris do outro lado do dilúvio, mas a grande questão, quando a chuva começou a cair, era passar pelo dilúvio. Uma tempestade está vindo e muitas pessoas têm pouca ideia de como vão atravessá-la. E temo que a atitude de muitas pessoas seja: bem, o Senhor nos levará de alguma forma.
Em outras palavras, elas esperam passar pelo pequeno tempo de angústia, exatamente como esperam sobreviver ao grande tempo de angústia. Pedro diz que precisamos estar estabelecidos na verdade presente. Suponha que Noé tivesse pregado dizendo: um dilúvio está vindo, homens e mulheres, preparem-se para isso. E suponha que as pessoas tivessem perguntado: bem, Noé, se um dilúvio está vindo, o que vamos fazer? E Noé tivesse respondido: o Senhor cuidará de nós de alguma forma. E se ele tivesse dito a seus filhos: agora vejam, não temos tempo para construir um barco, porque é tão importante sair pregando e dizendo a todos que o dilúvio está vindo, não temos tempo para construir a arca. O que dizer disso? Bem, isso não seria sensato, não seria lógico, não seria razoável e não seria obediência. Quem disse a Noé que o dilúvio estava vindo? Deus disse. Quem disse o que ele deveria fazer sobre isso? Deus. Deus mandou Noé pregar? Sim. Ele mandou que fizesse algo além de pregar? Sim. Ele deveria construir uma arca. Ele deveria pregar e praticar. A prática e a pregação tinham alguma relação. Elas tinham tudo a ver uma com a outra. A única razão pela qual ele estava praticando era por causa do que estava pregando. Sua pregação e prática diziam exatamente a mesma coisa. Será que Deus deu a você e a mim algo para fazer hoje que tem relação com a grande tempestade de perseguição que está por vir? Aquele terrível boicote, quando milhares de pessoas nesta nação e no mundo estarão confrontadas com o selo de Deus de um lado e o sinal da besta do outro, e cada alma terá que escolher qual aceitará? Será que ele nos deu algo para fazer em relação ao tempo em que não poderemos comprar nem vender? Será que ele nos deu algo além de pregar sobre isso? Sim, amigos, ele deu. A serva do Senhor diz: o tempo está chegando rapidamente, quando o poder controlador do sindicato será muito opressivo. Repetidamente, o Senhor instruiu que nosso povo deve levar suas famílias para fora das cidades, para o campo, onde podem cultivar seu próprio sustento, pois no futuro o problema de comprar e vender será muito sério. Vida no campo. Li isso e penso no contrato que foi assinado há apenas alguns dias, que une milhões de trabalhadores desta nação e os funde em um grande instrumento político. Vocês sabem, fico feliz que isso esteja escrito de maneira tão simples que qualquer pessoa pode entender. Vamos começar pela última coisa que diz. No futuro, o problema de comprar e vender será algo muito sério. Apocalipse 13:12 nos diz quando será esse momento, quando o boicote começar. Outra declaração em Vida no Campo diz que os sindicatos terão muito a ver com isso. Haverá um tempo em que será um problema muito sério como você vai comprar e vender, a menos que aceite o sinal da besta. Em vista disso, o que a inspiração diz que devemos fazer? Sair das cidades. E ir para onde? Para o campo. E então fazer o quê? Produzir nosso próprio sustento. O que é sustento, afinal? As coisas que você come. Em Ministério da Medicina, diz aos pais que vivem nas cidades: o Senhor está enviando o clamor de advertência. Reúnam seus filhos, saiam das cidades o mais rápido possível. Os pais podem adquirir pequenas propriedades no campo, com terras para cultivo, onde podem ter pomares, plantar vegetais e pequenas frutas. Deus ajudará seu povo a encontrar essas propriedades fora das cidades. Na medida do possível, nossas instituições devem estar localizadas longe das cidades. Não é vontade de Deus que seu povo se estabeleça nas cidades. O Senhor deseja que seu povo se mude para o campo, onde possam fixar-se na terra e plantar seus próprios frutos e vegetais. Notem que diz plantar seu próprio sustento, plantar seus próprios frutos e vegetais. O que isso significa, seu próprio? Bem, significa que eles plantam e depois consomem o que plantaram. De onde eles obtêm o que comem, eles mesmos produzem. Esse é o ideal. Esse é o ideal. A próxima pergunta que quero fazer é: se você estivesse construindo uma arca, de que tamanho ela seria? Lamento dizer que a arca de algumas pessoas não seria muito maior do que um caiaque, porque elas pensam em grande parte apenas em si mesmas. Mas quando Deus pediu a Noé que construísse uma arca, ela era uma grande estrutura. Vocês sabem quão grande era a arca? Bem, pegue sua Bíblia e calcule. Seria um exercício interessante. Marque o comprimento em uma dessas estradas. Meça entre dois prédios e veja quão grande era aquela estrutura. Havia bastante espaço para mais pessoas do que as que entraram. A parte triste é que Deus teve que preenchê-la com elefantes, leões, tigres, ovelhas, veados, cabras e outros animais, em vez de pessoas.
Você pergunta, o Senhor não pretendia salvar os animais? Claro que sim. Mas como o coração de Deus ansiava e sangrava por aquelas pessoas. Animais irracionais entraram movidos pelo Espírito de Deus, mas os homens resistiram e não responderam. Não é lamentável? Meu ponto é que Noé construiu uma arca para algo além de sua própria família. Se você está planejando construir uma arca hoje, aconselho a construir algo maior do que o homem que orou. Senhor, abençoe a mim, minha esposa, meu irmão João e sua esposa, nós 4 e mais ninguém. Espero que nenhum de vocês planeje construir uma arca assim. Se realmente acreditamos que esse tipo de coisa está chegando, que tipo de arca construiremos? Agora vou ler algo muito interessante sobre isso, que considero uma das coisas mais significativas que já vi. Isso está em um pequeno panfleto intitulado The Nashville Agricultural and Normal Institute, publicado pela Pacific Press em 1908. Ele foi preparado por W.C. Whitty e contém uma série de relatos apresentados na Conferência da União Sulista em janeiro de 1908, menos de 4 anos após o início da escola de Madison. W.C. White, filho de Ellen White, foi um grande apoiador dessa iniciativa e ocasionalmente publicava algo assim para atrair interesse pelo trabalho de autossustentação. Esse panfleto específico tem um prefácio muito interessante assinado pelo pastor S.N. Haskell, presidente do Conselho de Curadores daquela instituição, The Nashville Agricultural and Normal Institute. Por falar nisso, o prédio onde estamos reunidos esta noite chama-se Haskell Hall, em homenagem a esse querido pioneiro e santo de Deus, pastor S.N. Haskell. Vou ler o que o professor Magan, junto com o professor Sutherland, os dois estavam à frente da escola em Madison, disseram sobre o que Ellen White lhes contou sobre a fazenda em Madison. No início, achávamos que a fazenda da escola era grande demais. Havíamos planejado em nossas mentes uma fazenda escolar ideal, que deveria ser pequena, mas mantida tão limpa e organizada que serviria como um modelo. Não víamos como poderíamos dar atenção suficiente a um lugar tão grande como seria necessário para torná-lo uma fazenda modelo. É surpreendente para quem não conhece o Sul ver como as ervas daninhas e os espinhos crescem rapidamente. Quando dissemos a Ellen White nossas objeções quanto ao tamanho da fazenda, ela disse que chegaria o tempo em que muitos que agora vivem nas cidades seriam forçados a sair delas para viver a verdade, e que deveríamos fazer da fazenda um lugar de refúgio, onde alguns desses poderiam ficar por um tempo e aprender como sobreviver da terra. Então, teriam coragem de ir para o campo, encontrar terras, construir um lar e educar seus filhos em harmonia com a lei de Deus. Ah, amigos, prefiro conhecer o significado dessas poucas linhas e ter essa visão do que saber tudo o que está nas grandes bibliotecas de nosso grande país e de nossas grandes universidades. Algo está chegando, amigos. E Deus quer que você e eu nos preparemos para isso, e Ele deseja nos ajudar a construir uma arca. Pergunto novamente, que tamanho terá sua arca? Quando a tempestade chegar, quando a lei nacional dominical for aprovada, quando os sindicatos trabalhistas estiverem realizando seu trabalho opressor e coercitivo, quando o alto clamor estiver sendo dado e os santos estiverem sendo apressadamente retirados da Babilônia, como Ló e sua família foram retirados de Sodoma, para onde irão? Eles irão apenas para uma caverna, como o pobre Ló. O tempo das cavernas está reservado para o grande tempo de angústia, tal como nunca houve. O que eles farão neste pequeno tempo de angústia? Posso ler isso novamente? Sei que você não captou tudo da primeira vez que li. Quando dissemos a Ellen White nossas objeções quanto ao tamanho da fazenda, ela disse que chegaria o tempo em que muitos que agora vivem nas cidades seriam forçados a sair delas para viver a verdade, e que deveríamos fazer da fazenda um lugar de refúgio, onde alguns desses poderiam ficar por um tempo e aprender como sobreviver da terra. Então teriam coragem de ir para o campo, encontrar terras, construir um lar e educar seus filhos em harmonia com a lei de Deus. The Nashville Agricultural and Normal Institute. Deixe-me perguntar, você acha que isso durará apenas alguns dias? Vai durar mais do que algumas semanas? Ah, sim. Você não consegue nem cultivar cenouras e colhê-las em poucos dias. Leva vários meses para cultivar batatas doces. Cultivar morangos e algumas frutas pequenas que mencionamos também leva tempo. Afinal, a mensagem do terceiro anjo é muito prática. A mensagem de Noé era prática.
Que Deus nos ajude a ver o lado prático disso. Se temos uma Bíblia em uma mão, devemos ter um martelo ou uma enxada na outra mão. O que vocês dizem? E é melhor sabermos usar ambas, a Bíblia e o martelo e a enxada. Devemos fazer da fazenda um lugar de refúgio, onde alguns desses possam ficar por um tempo e aprender como sobreviver da terra. Então terão coragem de ir para o campo, encontrar terras, construir um lar e educar seus filhos em harmonia com a lei de Deus. Amigos, parece-me que precisamos realizar todo o nosso trabalho com essa visão em mente. A chegada dos refugiados. Eles estão chegando. Deus sabe que estão vindo. Quer estejamos prontos para eles ou não. Deve ter sido um sentimento maravilhoso para Sem, Cã e Jafé quando viram aqueles 2 elefantes subindo a rampa. Quem os trouxe? O Espírito de Deus. Quando Noé disse, rapazes, aqui vêm os elefantes, eles responderam, por aqui. Eles os conduziram e o que estava esperando por eles? Ora, havia feno para os elefantes. Claro que havia. A arca estava cheia de provisões. Eles estavam esperando por eles, entendem? E assim foi com todos os outros que vieram. Quando os refugiados vierem, você terá um lugar para eles? Haverá algo no jardim, no celeiro? Ou você dirá, sinto muito, não temos nenhum lugar para ninguém. Não temos nada pronto para alimentar ninguém. Sou muito grato porque, de vez em quando, algo acontece para nos sacudir da tendência que poderíamos ter nesse sentido. Fico tão feliz que Deus continue nos esticando e esticando e esticando. Vocês não ficam? Sim, e Ele continuará fazendo isso. Louvado seja Deus, amigos, pela oportunidade de descobrir que podemos fazer mais nessa linha do que pensávamos. Mas no que estudamos até agora, esta noite, não se trata apenas de viver no campo para constituir a arca. Esses refugiados estão saindo das cidades e indo para essas fazendas no campo. Mas a razão pela qual estão saindo é porque o problema de comprar e vender é algo sério. Suponho, é claro, que nosso pequeno caminhão verde que vai para a cidade poderia continuar comprando na cidade. Não poderia. O que vocês acham disso? Nosso querido irmão teve que colocar molas extras nesse caminhão. Por quê? Porque você e eu encomendamos tantas coisas na cidade. Nosso comprador tem que ir lá repetidas vezes. Você diz, irmão Fraser, é claro que ele tem que ir. Veja todas essas pessoas. Elas precisam ser alimentadas. Sabe no que estou pensando? Estou pensando o que você fará quando esse poço secar. Essa é uma boa questão para enfrentar. Agora, vocês sabem tão bem quanto eu que a solução não é dizer que nunca mais compraremos nem um centavo. Se isso faz algum de vocês suspirar de alívio, não suspirem tão fundo. Quero dizer algo a vocês, amigos. Acho que seria uma boa demonstração prática de nossa fé na mensagem do terceiro anjo, se ao começarmos a fazer uma lista de compras, dissermos, o que vou fazer quando não puder comprar ou vender isso? Isso seria algo prático para refletir. Em algum lugar entre onde estamos e para onde estamos indo, vamos aprender a depender cada vez mais de viver na arca e cada vez menos de viver na Babilônia. Não é verdade? A fé é construir essa arca. Fé não é apenas construir alguns prédios para abrigar os refugiados, é plantar jardins, canteiros de frutas e campos de milho e batatas doces. Não só para termos comida, mas para termos o conhecimento necessário para ensinar os refugiados a cultivar a terra. Alguns desses refugiados precisarão ser ensinados? Sim. Amigos, não seria maravilhoso se certa manhã o administrador dissesse a você: irmão, ontem à noite alguns refugiados chegaram de Chicago ou Chattanooga. Esta manhã gostaríamos que você levasse o irmão Smith. Ele tem trabalhado em uma fábrica e não sabe nada sobre a terra. Gostaríamos que você o acompanhasse e mostrasse como obter o sustento da terra. O que você diria? Refiro-me a você. Você diria, bem, você terá que mandá-lo ao irmão Burpee. Eu não sei nada sobre isso. Eu só como o que é produzido e é tudo. Você vê sentido na ideia de que o estudo de linhas agrícolas deve ser o ABC da educação dada em nossas escolas. Se isso é verdade, acho que seria uma boa ideia aprendermos pelo menos o básico. O que vocês dizem? E o básico não é, amigos, saber operar uma colheitadeira, nem mesmo como usar um trator. Porque, sendo muito prático, quando não pudermos mais comprar batatas, duvido que possamos comprar gasolina. O que vocês acham? Imagino que ambas serão cortadas mais ou menos ao mesmo tempo. Amigos, eu sei como usar uma enxada.
Não tenho um diploma em agricultura como alguns outros, mas agradeço a Deus por saber como preparar a terra, misturar composto, marcar as fileiras, plantar sementes, cuidar delas e obter algo para comer da terra com a bênção de Deus. Há muito mais que quero aprender sobre isso, mas conheço o básico. Aprendi isso quando era pequeno com meu pai e aprendi mais algumas coisas desde então. Repito, tenho muito mais a aprender, mas, fico tão feliz por saber que qualquer pessoa pode aprender um pouco. É disso que estou falando. Todos podem aprender um pouco. E é surpreendente o que Deus pode fazer com um pouco. Ele pode multiplicá-lo. Ele pode abençoá-lo. Digo, pessoal, vamos construir a arca. O que vocês dizem? Vamos erguer edifícios simples, e cada vez que construirmos algo, grande ou pequeno, vamos pensar em como isso poderá ser usado quando os refugiados chegarem. Quando construirmos uma casa, lembremo-nos de que os refugiados estão vindo. Quando plantarmos um jardim ou um pomar, lembremo-nos de que os refugiados estão vindo. Essas pessoas queridas são muito mais valiosas para Deus do que todos aqueles elefantes, tigres e cangurus que fizeram aquela viagem de barco com Noé. Elas são homens e mulheres pelos quais Jesus morreu. Eles estão vindo, e graças a Deus podemos fazer parte, advertidos por Deus com antecedência, de exatamente o que Ele nos instruiu a fazer para resolver esse problema. Vocês sabem o que algumas pessoas dirão quando virem isso? Dirão certamente este povo é um povo sábio e entendido. Mas foi necessário que a tempestade chegasse, que o dilúvio viesse para mostrar o quão sábio Noé era. Houve milhões que ficaram convencidos da sabedoria de Noé quando já era tarde demais. Se você e eu agirmos com base nessa instrução que estamos ouvindo hoje à noite, agiremos com fé antes que a tempestade chegue. E agradeço a Deus porque o Espírito Santo está nos movendo a fazer exatamente isso. Talvez seja importante enfatizar que Noé não apenas praticava, ele pregava. Mas assim como ele não limitava seu tempo à pregação, também não limitava a prática. Espero que todos vocês, estudantes, tenham o desejo no coração de serem tanto práticos quanto espirituais. Como eu disse, ter a Bíblia em uma mão e o martelo ou a enxada na outra. Espero que todas vocês, meninas, estejam determinadas a aprender algo sobre como cultivar alimentos, como preparar alimentos e como cuidar dos doentes e dos que sofrem. Essas são as grandes áreas que Deus deseja que toda mulher conheça. Como fazer um jardim simples, como colocar esse alimento na mesa de forma prática, apetitosa e nutritiva, e como cuidar das pessoas pobres e doentes. Porque muitos desses refugiados virão exaustos, posso garantir. Estarão desgastados e esgotados. Alguém terá que aplicar fomentos neles. Alguns precisarão de cataplasmas de carvão. Eles precisarão de palavras de encorajamento, orações, simpatia e amor. Digo novamente, como será maravilhoso vê-los chegar e poder dizer: graças a Deus, sabíamos que eles viriam e nos preparamos. Que dia abençoado para compartilhar com Jesus. Como resultado, teremos estrelas em nossas coroas, homens e mulheres preciosos, que brilharão para sempre nas mansões de Deus. Enquanto a arca era construída, as vozes de Noé, Matusalém e muitos outros eram ouvidas advertindo e suplicando, e cada golpe dado na arca era uma mensagem de advertência. Às vezes, Noé pregava com o martelo tanto quanto com a voz. E nosso programa aqui em Wildwood, se houver algo que não precisemos para a arca, é melhor deixarmos de lado, não acham? Acho que seria melhor concentrarmos nossos esforços na construção da arca, educacionalmente, medicamente, agriculturalmente, industrialmente, financeiramente, evangelisticamente, pessoalmente, em nossos lares e em nossos corações. Há apenas uma coisa a fazer agora: construir essa arca. Preparar-se. Acredito que o tempo de crise chegará assim que a arca estiver pronta, não acham? O que Sem, Cã e Jafé e suas esposas estavam fazendo durante toda aquela viagem, cuidando de todos aqueles refugiados, não estavam? E você pode imaginar que exigiu tempo e esforço para cuidar de todos aqueles leopardos, veados, alces, porcos-espinhos e todos os outros. Todos precisavam ser alimentados, receber água e cuidados. Agora, algumas pessoas poderiam ter objetado, vocês entendem? Poderiam ter dito: olha, não queremos tanto trabalho assim. Mas Deus planejou que eles estivessem ocupados durante aquela tempestade? Sim, isso mesmo. Trecho ausente. Parece haver perguntas e respostas. Quero aproveitar esta oportunidade para dizer algo. Meu tema esta noite não era sobre sindicatos, por isso não estou abordando tudo sobre o assunto. Apenas gostaria de deixar claro:
Não temos contenda com os homens nos sindicatos como indivíduos. Tampouco estamos tomando partido entre capital e trabalho. Não estamos do lado do capital contra o trabalho, nem do trabalho contra o capital. Estamos simplesmente reconhecendo que os homens deste mundo, tanto os capitalistas quanto os trabalhadores, estão se unindo por medo, e Deus nos chamou para algo diferente. Um membro da audiência faz uma pergunta inaudível. Elder Frazee responde: significa algo preparar-se para viver com todos os tipos de pessoas, não é? Tê-las vivendo com você. Trecho ausente. Este plano é um chamado ao altruísmo, a abrir nossos corações, nossos lares e nossa mentalidade para acolher os outros. Isso é apenas uma fazenda hoje? Não, amigos. É mais do que uma fazenda. A Arca é o programa completo que Deus deu ao seu povo para estabelecer escolas naquela fazenda, um pequeno sanatório conectado a ela, um centro evangelístico. Não envolve tudo isso? Voltemos ao exemplo. O que Noé tinha quando as águas elevaram aquela embarcação? Ele tinha tudo o que precisava para a viagem. Certo, seja o que for necessário para enfrentar esta situação, isso está envolvido na construção da arca. Leia a visão completa em Ministério da Medicina, páginas 308 e 309. Obtenha essa visão de um lar missionário no campo, mais próximo ao território evangelístico. Veja a visão de um pequeno sanatório ali, uma pequena escola de impressão, um lugar para cultivar frutas e vegetais para benefício dos trabalhadores. Está tudo ali, Ministério da Medicina, páginas 308 e 309. É importante até mesmo que tenham sua própria fonte de água. Sim, amigos, acho que todas essas coisas práticas, todas elas entraram na construção da arca. Gostaria de dizer algo que considero muito importante e que gostaria que vocês refletissem enquanto encerramos este pequeno estudo. Suponha que você estivesse lá na época e tivesse ouvido Noé pregar, que você fosse parte da família de Noé, que fosse Sem, Cam ou Jafé, ou um daqueles que vieram da região. E você decidiu ajudar a construir a arca. Quero fazer uma pergunta. Você teria simplesmente começado, olhado para a arca e dito: bem, acho que vou pintar esta parte. Ou parece que há um espaço vazio aqui, acho que vou procurar algumas tábuas para pregar aqui. É assim que você teria feito? Por que não? Esse não é o modo certo de fazer isso. O que você teria feito? Você teria recebido alguma orientação, diz o irmão Keenan. Ah, mas isso não atrapalharia você. Não tiraria a alegria disso. Não restringiria você de certa forma. Não tiraria sua liberdade. Você teria que ir até Noé e dizer: Noé, o que você quer que eu faça? Você quer que eu use um martelo, um formão ou um pincel? Você quer que eu vá para a floresta cortar árvores, ou que eu corte estas árvores que estão aqui, ou que eu pregue tábuas? Acredito que houve organização na maneira como a arca foi construída. O que vocês acham, amigos? Quero dizer algo que considero parte deste estudo, se quiserem. Acho que uma das maiores lições que você e eu precisamos aprender é um maior desenvolvimento em organização cuidadosa e trabalho em conjunto da forma mais eficiente possível. Agora, conheço algo sobre a natureza humana. Olhei no espelho por vários anos e observei outras pessoas por um tempo. E sei que com uma lição como esta, muitos podem simplesmente começar a fazer algo, apenas fazer algo e supor que estão ajudando a construir a arca. Digo muito seriamente, amigos, se algum de vocês deseja ajudar a construir esta arca, vocês são necessários, mas são necessários para fazer aquilo que são chamados a fazer. Quero dizer isso e sou grato por ser verdade. Quanto mais rápido todos nos concentrarmos em nossos esforços e estivermos dispostos a fazer o que mais somos necessários a fazer, desde que seja para ajudar a construir a arca, mais rápido construiremos a arca. Reconheço que o programa, em certo sentido, é tão amplo que pensamos: não seria bom se todos nós pudéssemos fazer isso e isso, apenas um pouco de tudo. Descubro que meu Pai Celestial é muito bom em organizar isso. Ele pode pegar um homem que foi um pastor de ovelhas, colocá-lo na casa de Potifar, levá-lo para a prisão e finalmente torná-lo primeiro-ministro. E ele garante que quando chegar lá, ele terá aprendido tudo o que precisava saber. Deus fez um trabalho muito melhor de organização do que José ou Jacó poderiam ter feito. Ele fez o mesmo com Davi.